Valeu, torcedor. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Os números são assustadores. Nós chegamos na 9ª derrota no Campeonato Brasileiro. Até o momento foram 14 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Para vocês terem um efeito de comparação, em 2021 nós terminamos com 43 pontos, sendo 12 vitórias, 7 empates e 19 derrotas em todo o campeonato de 2021. Nós já estamos com 9 derrotas até o momento. Isso assusta mais quando a gente vê que Cuiabá, Atlético Goianiense, ainda não jogaram nessa rodada. Vamos ver como é que ficou a tabela. Olha só como assusta bastante. Nós estamos em 18º com apenas 11 pontos. O Corinthians logo acima ali em 17º com 12. O Cuiabá vem logo em seguida ali o primeiro fora da zona com 14. E o Vitória vem com 15 pontos. Também joga ainda nessa rodada. Pra gente ter uma noção, o Corinthians perdeu para o Vasco por 2-0, pelo menos isso. O Corinthians se manteve ali e não pontuou nessa rodada. Mas hoje ainda o Palmeiras vai enfrentar o Atlético Goianiense lá no Allianz Parque, ou seja, torcer pelo Palmeiras, né? Tomara que o Palmeiras faça um bom resultado contra o Atlético Goianiense para segurar o Atlético ali embaixo. O Criciúma vai jogar contra o Fluminense. O Criciúma tá logo ali em 14º com 16 pontos, mas alguém tem que baixar para a gente poder subir, enfim. Eu já nem sei o que torcer mais, mas eu trago para vocês aqui porque o Fluminense está ali na 20ª colocação, o Fluminense é o lanterna do campeonato e que tem 4 pontos de diferença da gente. Então o Fluminense pode estreitar essa relação aí para 1 ponto, então é perigoso também. O Vitória vai jogar ainda contra o Botafogo, né? Lá no Barradão, às 9h30 da noite hoje. E o Cuiabá ainda vai ter esse jogo remarcado, porque o Cuiabá enfrentaria o Juventude, que jogou ontem pela Copa do Brasil, mas é um jogo que o Cuiabá vai ter a menos nessa tabela. Os números são impressionantes e são assustadores. O Renato, na coletiva, chegou a falar em falta de vergonha, uma conversa que ele teve com os jogadores após o jogo de ontem. Aqui a gente pode fazer até uma análise dessa conversa do Renato, né? Porque pro treinador expor isso em coletiva, é porque ele já pode ter falado isso diversas vezes no vestiário e não teve efeito. Então isso é um caso preocupante. O Grêmio fez uma análise, o Grêmio tem uma análise do que está acontecendo. A primeira delas, a questão mental está pegando demais a partir de agora. Entende-se que o Grêmio foi um antes do primeiro gol do Cruzeiro e outro completamente diferente a partir daí. O Grêmio tem uma análise de que alguns problemas começaram a pesar. Já estavam pesando a questão dos reforços que o Grêmio precisava e precisa, a questão de estar longe de casa, o desgaste físico por conta das rodadas uma em cima da outra, estar jogando fora da arena e agora o novo fato é a questão mental. E isso precisa ser superado. O Renato chegou a falar em sacudir o vestiário e é essa análise que o Grêmio tem neste momento para tentar uma solução para o confronto contra o Operário, que é uma competição diferente e que uma vitória pode trazer até um pouco mais de ânimo para os jogadores, podemos colocar nesta situação. O treinador tem o respaldo da diretoria, é importante nós dizermos isso aqui. Ontem o presidente Alberto Guerra em coletiva disse que acredita no trabalho do Renato. Ele vai além, ele fala que o Renato inclusive é um dos únicos, se não o único, que está disponível aí para ser o cara, para tirar o Grêmio desta situação. E o técnico Renato então é mantido no cargo, assim como toda a direção. O Grêmio chegou ao CT Luiz Carvalho nesta madrugada sobre forte aparato policial. Havia muita segurança quando o Grêmio chegou ao CT, principalmente para a saída dos jogadores. Na segunda-feira, na reunião que o presidente Alberto Guerra teve com os membros da Geral, principal torcida organizada do Tricolor, eles disseram, olha, ou vocês ganham ou a gente vai protestar. Fato que isso não se cumpriu, pelo menos na chegada do Tricolor nesta madrugada. Ocorreram protestos, mas nas redes sociais. Em nota, a Geral publicou pedindo que o grupo reaja. Pediu vergonha na cara, chamou o elenco de vagabundo e sem vergonha. Disse que não pode faltar honra ao manto e não pode faltar vontade na hora de jogar. Essa foi a única manifestação da Geral até o momento. O Grêmio aposta em sacudir o vestiário para o confronto do próximo domingo. O fato é como sacudir o vestiário. Nós temos um detalhe importante para esta partida, que é a questão de possibilidades de lesões.
Isso porque o Renato ontem na coletiva disse que mexeu 4 vezes no intervalo do jogo porque 2 jogadores saíram sentindo lesões. Esses 2 jogadores seriam Cristaldo, que já vinha jogando desgastado, e o Pavon, seria outro jogador que teria ido para o sacrifício também. Até o momento o Grêmio não confirmou. Sobre o Cristaldo, já havia uma preocupação com o jogador. Aliás, a ideia era não utilizar o Cristaldo nessa partida de ontem. Quem jogaria no lugar do Cristaldo era o Soteldo. Mas como o Soteldo não se apresentou no combinado com o Grêmio, o Soteldo acabou ficando de fora e o Cristaldo foi para o sacrifício. Aliás, o Soteldo chegou nesta madrugada a Porto Alegre, desembarcou em Torres e o jogador será multado pelo Grêmio pela falta que cometeu. O detalhe disso, gurizada, a janela de transferências é um ponto que o Grêmio entende que vai mexer com o vestiário, que vai tentar trazer ânimo e além de novas peças ao técnico Renato Portaluppi. O Grêmio tem 2 jogadores muito bem encaminhados a ponto de ser anunciados a qualquer momento. Nós falamos nas últimas horas sobre Matias Arezzo, de 21 anos, o centroavante, mas ele tem um detalhe muito importante. Ele fez a sua última partida em maio. É um jogador que tem um detalhe ainda que precisa fazer o condicionamento físico, aquela história toda. Então ele não vai, mesmo que ele saia no bid até a próxima quarta-feira para poder estrear contra o São Paulo, ele não poderá jogar por conta da sua questão física. 21 anos tem o guri. O outro é o meia, o Miguel Monsalve. O jogador vem atuando, vem jogando no Independiente Medellín. Ele chega como um reforço já para o Renato poder utilizar nesse confronto contra o São Paulo. Claro, mediante o anúncio e a questão dele sair no bid. Jogador de 20 anos está atuando. A ideia é regularizá-los até a próxima terça-feira. Sai o nome deles no bid e eles já ficam à disposição do Renato para o confronto contra o São Paulo. Outro jogador que já está regularizado e também já teve o seu nome no bid é o Gemerson, né? O zagueiro Gemerson, que já está aí há algum tempo. O zagueiro foi contratado do Atlético Mineiro. O nome dele saiu no bid nesta manhã, mas o atleta não pode jogar a Copa do Brasil, mesmo que ele não tenha jogado pelo Atlético Mineiro. Isso porque no regulamento da Copa do Brasil, o jogador não pode jogar, não pode atuar por um clube com a fase em andamento. No caso, se o Grêmio fizesse o seu primeiro confronto contra o Operário, ele poderia jogar. Como este é o segundo confronto, ele não pode. A partir das oitavas, o jogador já fica disponível e pode atuar pela competição. Gemerson já está no bid, já pode atuar a partir da próxima quarta-feira. A ideia do Grêmio é ter as 2 novas contratações, tanto o Miguel Monsalve e tanto o Matias Arezzo, disponíveis já no bid, pelo menos até terça. O Miguel pode jogar, vem atuando. No caso do Matias Arezzo, é um jogador que está sem atuar desde maio e o jogador precisa ainda de uma questão física para ficar à disposição do Renato. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, comenta aqui embaixo, quero saber de ti e essa nossa situação, como é que a gente vai solucionar. Tu acredita ainda na sequência do trabalho do Renato? A ideia pegou um pouco complicada essa história dele, né, de falar do elenco não ter vergonha, isso, aquilo. Eu confesso para vocês que eu não consegui apurar ainda como isso chegou no vestiário. A gente teve uma primeira fala ainda do Edenilson, que também concordou que precisam mudar algumas questões e tal, mas como um todo a gente ainda não teve. Vamos ver como é que o elenco vai reagir a partir do próximo domingo. Confronto importante contra o Operário. O Grêmio não pode perder, tem que vencer. Caso de empate, é pênaltis. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação, deixa o teu like aqui embaixo, importantíssimo pro crescimento do nosso canal. Valeu, grande abraço, até a próxima. Tchau.